Este é o canal Domingo às 9. Eu sou o diácono Otoniel Teodoro, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Paysandu, estado do Paraná. Dizer que é um prazer estar com você mais uma vez, para nós estudarmos a lição de número 8, a mordomia do tempo, que será estudada no dia 25 de agosto do corrente ano 2019. Quero aproveitar aqui no início para agradecer a você que tem acompanhado este canal, dizer que estou feliz, estou satisfeito com o alcance que esse canal tem obtido e pedir para você que continue sendo nosso parceiro. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida e você nos abençoa divulgando o nosso trabalho, assistindo os vídeos e dando aquele apoio que a gente pede para que o nosso trabalho continue e que vocês recebam o nosso trabalho. Nós não fazemos para nós fazemos para você que tem dado o seu tempo para assistir, para aprender, e isso nos gratifica. Alguns vídeos já estão chegando perto de 200 visualizações, parece pouco, mas para quem começou no zero, isto já é alguma coisa e nós somos gratos. Deus tem nos abençoado, tem nos deixado satisfeitos com o alcance que temos obtido. E isto também é seu. Você tem assistido, tem nos prestigiado e a nossa intenção é continuar com você por muito e muito tempo. Que Deus abençoe e vamos para a aula. Aqui no texto áureo, nós encontramos a frase remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir? O que é remir o tempo? A palavra remir é um verbo transitivo que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. O ato de remir está relacionado com livramento ou salvação, com o ato de tornar esquecido algum acontecimento. Também pode significar o fim do cumprimento de algum encargo, ou comprar algo de volta. Vamos para explicações a respeito de remir. Vamos dizer, conforme diz o texto aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui deixa uma orientação para ver como anda e não andar como os nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então vamos por partes. É necessário que se olhe aquilo que estamos fazendo. Como estamos andando? Primeira parte do versículo. O que estamos fazendo? Estamos andando como nécios ou como sábios? É importante olhar isso. Estamos andando como os demais ou estamos andando como os separados de Deus, os santos? Como está o nosso andar? Se estamos andando como os nécios, estamos errados. Estamos fazendo algo errado. Mas devemos andar como os sábios. E aqui diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, se aqui diz que remir é um verbo que significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder do domínio de outrem, quer dizer que o nosso tempo, muitas das vezes, está escravizado com coisas que não precisa a gente tornar escravo daquilo. Ou seja, damos o nosso tempo, que é precioso, para coisas que não são necessárias para o nosso crescimento, tanto intelectual quanto espiritual, tanto terreno como celestial. O que é que está tomando o nosso tempo? Esta é a pergunta. O que é que está tomando o nosso tempo? E nós precisamos remir o tempo. Ou seja, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. Quem é que está tomando o meu tempo? O que é que está me fazendo escravo? É nisso que eu tenho que pensar. Porque pode ser que eu estou sendo
escravo de alguma coisa e estou andando como os nécios e não como sábio. É nisto que eu tenho que me preocupar. O que é que tem tomado o meu tempo? O que é que eu tenho feito de bom no meu tempo? Estou fazendo alguma coisa de bom ou não estou fazendo nada de bom no meu tempo? Esta é a minha preocupação. Esta é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. É a pergunta que você deve fazer para você. O que é que você faz com o seu tempo? O que é que eu faço com o meu tempo? Se eu faço algo que não é proveitoso, eu preciso remir. Ou seja, eu preciso remover algo. Preciso tirar fora. E tirar também do poder ou domínio de outrem. Esse outrem está tomando o meu tempo e me fazendo escravo disso. E isto não pode acontecer com o crente. O crente tem que ser livre e tem que ter o tempo dele disponível para ele e para Deus. Na verdade prática, encontramos aqui no texto a palavra diligentemente. Eu vou ler a verdade prática para que a gente possa entender onde é aplicada a palavra diligentemente e a gente chega a uma explicação do que é a palavra diligente, diligentemente. Não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. A palavra diligente significa que possui ou apresenta diligência, zeloso, cuidadoso, ou que possui ou demonstra rapidez e ou ligeireza, prontidão. Ou seja, o que a verdade prática quer dizer aqui nesta palavra diligentemente é que nós temos que aproveitar com zelo o nosso tempo. Saber exatamente aquilo que estamos fazendo com o nosso tempo. Se preocupar com isso. Com zelo, com cuidado e com ligeireza. Se tem alguma coisa que está tomando o meu tempo, eu tenho que ser rápido para sacar isso e tirar isso do meu contexto diário, do meu cotidiano e deixar isso de lado. Se toma o meu tempo e não é proveitoso, eu tenho que ser rápido para eliminar isto do meu conteúdo diário. E preciso olhar para frente e procurar algo que dê algum valor para o meu entendimento, para o meu caráter, para a minha pessoa, para o meu crescimento intelectual e espiritual. Não posso deixar que coisas vãs e banais tomem o meu tempo, pois o tempo é precioso. Como diz o ditado, tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, custa alguma coisa. E é bom que se aproveite o tempo da melhor forma possível, com coisas boas. E no decorrer da lição, iremos ver algumas coisas boas nas quais a gente pode aproveitar o tempo. A leitura diária, como eu faço esses comentários aqui da leitura diária, porque são muito importantes, e eu já analisei todas elas, e eu quero apenas relatar aqui os textos, onde está escrito e as frases aqui, e me apegar a apenas uma das leituras diárias, para ficar como marco aqui do nosso estudo. E eu vou fazer esse comentário e depois a gente para em apenas uma. Vamos lá. Na segunda-feira, em Isaías capítulo 57, versículo 15, a frase aqui é: Deus habita na eternidade. Terça-feira, João capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, o Verbo estava com Deus. Todos nós, alunos de escola dominical, sabemos que o Verbo é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Na quarta-feira, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, Pedro diz: 1000 anos é como um dia para Deus. E na quinta-feira, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo para todo o propósito
Aqui o sábio diz que para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do sol. Então, existe o tempo de acontecer coisas nas nossas vidas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de trabalhar, mas há o tempo de descansar. Não está escrito dessa forma lá, mas é assim, né? Há um tempo para todo o propósito. Coisas vão acontecer na nossa vida dentro do seu tempo. E isso é interessante saber. Muitas das vezes nós fazemos essa pergunta: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? É o tempo de acontecer. Este é o tempo desse propósito. E vai acontecer. E vai passar. E outras coisas dentro do seu próprio tempo irão acontecer na nossa vida. Na sexta, Oséias, capítulo 10, versículo 12. É tempo de buscar ao Senhor. E qual é o tempo de buscar ao Senhor, como diz em Oséias, capítulo 10, versículo 12? O tempo de buscar ao Senhor é hoje. O tempo de buscar ao Senhor é já, é nesse momento, é no meu agora, é no teu agora. Então nós temos que buscar ao Senhor hoje, neste instante, neste momento. E no sábado, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregando a tempo e fora de tempo. Ou seja, se você tiver oportunidade de falar do amor de Deus, você fala. Se você não tiver oportunidade para falar do amor de Deus, cria uma oportunidade, mas não deixe de pregar. Fale do amor de Deus a tempo e fora de tempo. Use estratégias. Desenvolva estratégias. Nós somos seres humanos inteligentes e podemos criar estratégias de evangelização. E se tiver respaldo dentro da palavra de Deus, o que for ligado na terra será ligado no céu. Aquilo que eu desejar fazer para Deus, estando dentro da palavra de Deus, né, tendo respaldo, Deus vai prosperar neste teu propósito. Deus vai abençoar a sua vida. E o nome dele e do seu filho vai ser glorificado. Esta é a intenção. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Ele deixou sob a nossa responsabilidade a sublime tarefa de evangelizar. Então nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Tendo oportunidade, prega. Não tendo oportunidade, cria a oportunidade, mas não deixa de pregar. E vamos aqui fazer o comentário. Como eu disse, eu iria escolher um. E eu escolhi aqui o de segunda-feira, que está escrito em Isaías capítulo 57, versículo 15. E diz: Deus habita na eternidade. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, está escrito assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num lugar alto e santo eu habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Pare para pensar. Um Deus tão grande, que ele tem o nome de alto e sublime, que habita na eternidade, e o nome dele é santo, e ele diz que ele habita num alto e santo lugar. Este ser tão poderoso, ele também habita com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Como era a tua vida, como era a minha vida, antes desse Deus poderoso chegar até nós? Éramos desta forma. E o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, entrou dentro de um coração contrito e abatido de espírito.
e ajeitou essa casa e fez morada do seu Santo Espírito. E hoje você é feliz, hoje nós somos felizes. Nós temos liberdade para adorar a Deus. Esse Deus grande e poderoso, que habita na eternidade. Quando paramos para pensar na eternidade de Deus, nós nos perdemos porque nós não conseguimos entender de tempo fora daquilo que a gente consegue imaginar. Então, é inimaginável para o ser humano. O que eu consigo imaginar na minha existência? Eu consigo entender de segundos, eu consigo entender de minutos, eu consigo entender de horas, eu consigo entender de dia, semanas, meses, anos e décadas. Eu consigo calcular este tipo de tempo. Segundos, minutos, horas, dia, semana, mês, anos e décadas. Nós não vamos viver mais que 100 anos. Então nem de séculos nós não conseguimos explicar. Então imagine um Deus que é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Ou seja, a sua existência não tem nem início e nem fim. Ele apenas é. Não existe data de nascimento do nosso Deus. Ele é eterno. Todas as coisas que existem foram criadas por Ele. Então Ele é antes de tudo. E como é que nós vamos explicar isso? E este Deus grande como Ele diz que é, Ele tem a sensibilidade e Ele tem também nesse grande Deus o dispor de habitar em um coração contrito e vivificar o espírito dos abatidos. Éramos nós, abatidos de espírito e mortos, mas Ele vivifica e nos dá a alegria da salvação através do seu Filho Jesus. Então, é neste Deus que nós cremos, um Deus além do tempo, um Deus além da existência, um Deus além de tudo. Este é o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. É o mesmo que habita dentro de você e dentro de mim. É o Deus que habita no céu. É neste Deus que nós cremos. Partindo agora para a introdução. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas, após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que a sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição, estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Então vamos entrar nessa lição e descobrir alguns conselhos do escritor, e nós traremos aqui algumas explicações para poder aproveitar melhor esse tempo e dentro da mordomia cristã, quando for cobrado de nós o que nós fizemos com o tempo, que nós possamos apresentar a Deus algo que tenha sido relevante para o seu reino e também para a nossa vida. Que nós não venhamos, no final de tudo, não ter feito nada com o tempo que Deus deu para nós na face da terra. Vamos pensar nisso, vamos para essa lição com o desejo de aprender algo que venha a ser edificante para a nossa vida enquanto vivos aqui na face da terra, ou enquanto Jesus não volta. Nós temos que se preocupar com isso, o que estamos fazendo com o nosso tempo. E mediante essa preocupação, vamos para a lição para que possamos aprender com ela. O capítulo 1, que tem o seu tema,
conceitos importantes, nós vamos entrar aqui e ver quais são esses conceitos importantes do capítulo 1. Tópico 1. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes. Medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Ela é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Neste sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é aplicada ou empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical e tempo verbal. Então, a palavra tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes. E ela também é árbitra. O tempo é árbitro. Se você não aproveitar bem o seu tempo, ele te julga. Você perdeu o seu tempo e você não consegue recuperar mais. Então, devemos aproveitar o tempo para não sermos julgados por ele mesmo. E vamos para o tópico 2, que diz: o tempo na Bíblia e na teologia. Olha lá. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Foi Deus quem criou o tempo. Ou seja, Deus, aqui é um pouco adiante da lição, vai falar sobre isso. Deus, no seu Kairos, ele cria o Cronos. Então, olha só o que acontece. Gênesis capítulo 1, versículo 14, como diz aqui na lição, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite, e sejam por sinais, e para as estações, e para dias e anos. Então foi Deus quem criou o tempo medido, que é o tempo cronológico, que é o tempo que é capaz de ser medido, porque foi Deus quem deixou estabelecida as ordens do tempo, do Cronos. Porque o Kairos, o relógio de Deus, o homem não consegue entender, é só Deus quem entende. Tanto que quando Pedro fala aqui, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que 1000 anos é como um dia, como é que nós conseguimos explicar isso? No Kairos de Deus nós não conseguimos entrar. Ele não permite. Quem conhece o Kairos, o relógio Kairos, é só Deus. Não cabe a nós entender o Kairos. Nós conseguimos entender apenas do Cronos. Deus criou para que nós pudéssemos medir os tempos e as estações. Então nisto nós entendemos. De restante, o Kairos é só Deus. Vamos lá. Neste aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia a sua origem, começo e nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados e sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos. No princípio, a eternidade. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No Gênesis, que é o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico isso significa princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que este princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu Kairos. João também, em João capítulo 1, versículo 1 e 2, expressa esse mesmo princípio, ou seja, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas é no princípio da existência de alguma coisa. Então, olha só, o dicionário bíblico Apologeta, ele diz assim, ó, no princípio, um período da antiguidade remota e desconhecida, escondido nas profundezas das eras eternas. E assim, a frase é usada também em Provérbios capítulo 8, versículos 22 e 23. Deus, o nome do Ser Supremo, significado em hebraico, forte e poderoso, é expressivo, poder onipotente, e por seu uso aqui na forma plural, é obscuramente ensinado na abertura da Bíblia, uma doutrina claramente revelada em outras partes dela, a saber, que embora Deus seja um, há uma pluralidade de pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estavam envolvidos
no trabalho criativo, de forma obscura, ainda não explicada, mas depois, no decorrer da Bíblia, vem a explicação e a apresentação dessas três pessoas da Trindade. E Deus criou, não formado a partir de qualquer material pré-existente, mas feito do nada. O que ele criou? Ele criou o céu e a terra, o universo. Este primeiro verso é uma introdução geral ao volume inspirado, declarando a grande e importante verdade de que todas as coisas tiveram um começo, que nada em toda a extensão da natureza existia desde a eternidade, originado pelo acaso ou da habilidade de qualquer agente inferior, mas que todo o universo foi produzido pelo poder criativo de Deus. Após este prefácio, a narrativa é confinada à Terra. Muito bem explicado isso aqui. Então, depois de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e também depois de João capítulo 1, versículo 1 e 2, vem a palavra Yom, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concede a viver. A mordomia do tempo insere-se neste tempo de Yom, que é o dia natural. Ou seja, é o tempo do agora. É o tempo em que estamos. A mordomia cabe dentro deste conceito de Yom, o dia natural. O que é o Cronos? Cronos é o termo grego para tempo. É o que pode ser medido, contado e definido. Na teologia, é considerado o tempo do homem. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses e anos, e décadas, e etc. É o mesmo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Neste sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos parar e ver o que nós estamos fazendo com o nosso dia. A ponto de vir em nossa mente a pergunta: eu estou aprendendo alguma coisa com o que eu tenho feito no meu dia? É preciso analisar aquilo que eu tenho feito, para ver se não está sendo dia perdido, tempo perdido. Se eu estou vivendo de uma forma vã e passageira e sem nenhum, desaproveitosa, que não traga nenhum conceito de moral e ética para a minha vida, como eu disse já, intelectual e espiritual. Então nós temos que se preocupar muito com isso. E aí depois vem o Kairos. É o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou, como eu já mencionei, que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus também ensinou a respeito disso, e lhes disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É por isso que nós não conseguimos entender por que está demorando tanto a volta de Jesus. Porque é dentro do tempo de Deus, não é dentro do nosso tempo. As coisas acontecem dentro do tempo dele. Vai acontecer? É certo que vai, mas é dentro do tempo de Deus. Não é no nosso entendimento, é no entendimento dele, que é muito melhor que o nosso. Então cabe a nós apenas aproveitar o tempo aqui, e se nós formos para o céu através da morte, que nós possamos esperar o grande dia, sabendo que nós vivemos bem aqui, e que o nosso galardão nos espera na glória. E que se nós formos também arrebatados, que nós possamos chegar no céu felizes com o trabalho feito aqui. Nós precisamos a cada momento se preocupar com o que nós temos feito com o nosso dia. Nós temos que se preocupar se nós estamos sendo mordomos fiéis a respeito daquilo que se diz tempo. Se nós não estamos apenas passando pela terra sem deixar nenhuma marca.
Capítulo 2, que tem o seu tema, a mordomia do tempo. Entrando aqui no tópico 1, remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia. Olha só. Só existem 2 países no mundo onde a hora gasta na internet e redes sociais supera 3 horas e meia. No Brasil, chega a mais de 9 horas de navegação na internet. Bem acima da média mundial. E remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Olha lá. Vamos parar um pouco aqui e vamos pensar. E isto serve também para mim. Serve para você, serve para os alunos da sua classe, serve para você, aluno, serve também para superintendente, serve para toda a igreja. O que é que nós estamos fazendo com o tempo? Vamos olhar um pouquinho para o passado, antes da rede social existir. Vamos pegar então aqui até 2004. Acho que as redes sociais começam a surgir a partir de 2004. Vamos pensar como era a nossa vida anterior a 2004. Ou seja, mais ou menos 15 anos atrás. Nós tínhamos tempo para ouvir mais. Nós tínhamos tempo para falar mais. Nós tínhamos tempo para fazer outras coisas. Ou seja, fazer todas as coisas. Mas hoje, o horário vago das pessoas apenas se restringe a navegar na internet, nas redes sociais. Nós precisamos nos reeducar a respeito disso. Outrora cantávamos mais, outrora orávamos mais, outrora líamos mais, gastávamos mais livros, e hoje se restringe apenas a navegar na internet e olhar redes sociais, vendo se alguém curtiu as minhas postagens ou se alguém compartilhou alguma coisa nova, e o tempo vai passando. Então, como eu disse lá no começo, lá no texto áureo, é preciso remir o tempo, é preciso tomar de volta aquilo que está em posse de outrem, e eu tenho que deixar de ser escravo da internet, deixar de ser escravo das redes sociais. Eu preciso deixar de ser escravo do passatempo. Eu preciso voltar a fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos olhar para a situação em que o mundo se encontra. O cristão vivia e deve viver com esta frase: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas o mundo aí fora, quando você fala de Jesus para ele diz assim: não, eu não quero viver, eu não quero aceitar Jesus agora porque eu tenho a vida toda pela frente. Nós estamos aqui falando de tempo. Deus determinou para cada pessoa um tempo para viver aqui na face da terra. E a vida toda pela frente, às vezes, pode significar apenas mais 1 hora de existência. A vida toda pela frente pode, muitas das vezes, significar apenas 10 minutos de vida. A vida toda pela frente pode ser mais 1 ano. Ninguém garante que a pessoa terá o direito de viver, se está com 20, viver mais 60 e chegar aos 80. Ninguém garante isso. A nossa vida está no controle de Deus. É Ele quem rege o tempo. É Ele que sabe quanto tempo passarei na face da terra. Então é preciso viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E não deixar para o final da vida
a fazer as coisas para Deus. O sábio Salomão, em Eclesiastes, ele disse assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nas quais você venha dizer, não tenho neles contentamento. Eu já estou chegando perto dos 40 anos, eu já não tenho mais aquela disponibilidade que eu tinha há 15 anos atrás. Você, eu não sei qual é a tua idade, mas você sabe como é isso? O tempo vai passando e a gente vai vivendo fases e fases da nossa vida, e vai mudando a nossa disposição, vai mudando a nossa forma de ver as coisas, tudo vai envelhecendo. As marcas do tempo vão aparecendo em nós, o cansaço vai chegando. Então você que é jovem, faça a obra de Deus com força, com vigor, com prazer. Se entrega de corpo e alma, porque vai chegar um momento que você não vai ter mais essa disponibilidade toda, esta força toda que o jovem tem. Nós vamos chegando na meia-idade e o nosso organismo vai mudando. Pensa nisso. Entrega o melhor dia, os melhores dias da tua vida a Deus, porque no final da tua vida você não vai dizer que não tem neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos lá. Tópico 2 aqui, contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Nós sabemos que nós somos passageiros aqui. Não somos, pois, seres infinitos. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Vamos viver melhor o dia de hoje, vamos viver melhor o agora. Vamos tentar fazer coisas boas hoje e não dizer como os nécios: eu vou aproveitar agora e depois eu vejo o que vai sobrar para Deus. Não é dessa forma. Eu tenho que viver o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Eu não posso pensar que eu vou viver daqui tanto tempo ou se o arrebatamento vai ser daqui tantos anos. Eu não sei. Eu não consigo provar isso. Então é preciso que nós aprendamos com essa lição a contar os dias, contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, assim como o salmista desejou. Deus, ensina-nos no século 21, em 2019, a contar os nossos dias, saber o que nós estamos fazendo dele, para que nós alcancemos coração sábio. Tópico 3, prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Contudo, o que administramos em relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Desde o início dessa lição eu venho falando. É necessário que saibamos muito bem, que tenhamos plena consciência e convicção daquilo que estamos fazendo com o nosso tempo. Se nós não estamos passando aqui uma vida inteira e o tempo sendo perdido com coisas vãs. Pare para pensar. Hoje, durante o dia, eu estava pensando sobre isso. Quanto tempo a gente perdeu com discussão sem sentido durante a nossa vida? Quanto tempo a gente perdeu sem falar muitas das vezes com alguém por causa de coisinhas tão pequenas? É preciso a gente parar e pensar nisso. Quanto tempo a gente perde com coisas banais? Quanto tempo a gente perde com discussões que não levam ninguém a lugar algum e não traz ninguém de lugar nenhum? É preciso a gente parar com isso e colocar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa mente, a nossa ocupação, a nossa preocupação, as nossas vontades em coisas que deem frutos agradáveis. É nisto que devemos pensar. É nisto que devemos nos preocupar. É necessário remir o nosso tempo, trazer ele de volta para nós.
Capítulo 3, que tem o seu título Como Aproveitar Bem o Tempo. O tópico 1 tem o tema Use o tempo para Deus. Aqui diz que os crentes e os obreiros devem reservar tempo para Deus. Momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra não podem faltar em nossa vida piedosa. Nós temos que olhar para os nossos livros, nós temos que olhar para as nossas bíblias, nós temos que olhar para as nossas enciclopédias de pesquisa, nós temos que olhar para os nossos joelhos, para a beirada da nossa cama, nós temos que olhar para os cultos de oração e ensinamento. Nós precisamos olhar para tudo isso e viver um devocional para com Deus. Isto é muito importante o que essa lição traz. Nos fazer recordar que estudo da palavra, oração, não pode faltar na nossa vida. Nós temos que ter isso como alimento para a nossa vida espiritual. Outro tópico aqui, nós temos que usar tempo para Deus na oração. E diz aqui que homens que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Assim como Davi e Samuel, que oravam 3 vezes ao dia, Jesus, que orava diariamente. Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Encontraremos diversas pessoas que oravam nas Escrituras. E as vidas deles eram diferentes da vida dos outros, que não oravam. Aqueles que a Bíblia coloca como pessoas de oração. Vamos pegar apenas aqui o exemplo de Daniel, um homem que orava e tinha reservas no céu. No dia que ele precisou, no dia da angústia que ele foi jogado na cova dos leões, veio um livramento grandioso para a sua vida. O leão não o devorou. Ou seja, os leões não o devorou a sua carne. Porque Deus era com ele. Ele era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus 3 vezes ao dia em oração. E o milagre na vida de Daniel aconteceu, porque Deus era com ele. Ele era um homem que tinha adquirido a confiança de Deus, porque ele falava com Deus 3 vezes ao dia. Vamos para o próximo aqui, que é a leitura da palavra. A Bíblia declara que Davi tinha o prazer em ler a palavra de Deus. E ele escondia no seu coração. Ou seja, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele diz que ele leu e já fez a aplicação. Ele tinha a palavra guardada no coração para não pecar contra Deus. Então, todo crente que ama a Deus ele tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para edificação pessoal, bem como para o preparo na doutrina, ensino e exortação, e orientação e advertências à Igreja de Cristo. O que nós temos visto muito hoje em dia, até em púlpitos, são obreiros que não soltam o seu smartphone durante o culto, muitas vezes mandando mensagem em grupos de obreiros, muitas das vezes negociando campos eclesiásticos. Isso acontece, isto é notório no meio da igreja, no meio dos obreiros. Obreiros tiram foto, colocam na rede social durante o culto, é para mostrar para quem? Se a igreja está reunida ali. Tira a foto, leva para casa, põe a foto na rede social, o que quiser, mas depois do culto. Então, muitas das vezes o corpo está presente, mas o espírito está ausente, está viajando e vagando para outros cantos. É preocupante ver obreiros sentados na frente da igreja, mexendo no seu celular o tempo inteiro e não param inquietos, são inquietos, fotografando, fazendo coisas que para aquele momento, e a gente pode chamar de tempo, não é propício. Para aquele tempo ali, que é o tempo de cultuar, de adorar a Deus, não é propício. Ali é o momento de reverência e adoração a Deus. E muitos negociam no púlpito com seus
telefones, na internet, nas redes sociais, de WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, e sequer estão conectados com o trono da graça. A conexão que tem que ter ali não é de internet, a conexão que tem que ter ali é com o trono da graça, que não precisa de fio, não precisa discar, não precisa pagar, é de graça, é com Deus e o homem ali, o homem com Deus, a adoração sobe e a glória desce. Não tem necessidade de outra coisa no momento do culto, estar conectado a não ser o pensamento, o coração voltado ao trono da graça, para que Deus venha se manifestar, para que Deus venha manifestar o seu poder e a sua glória no meio do seu povo. É desse jeito que estamos vivendo. Olha o que estamos fazendo com o tempo de adorar a Deus. Isso é preocupante, mas nós temos que trabalhar em cima disso, mudar a nós mesmos e não ficar esperando também que os outros mudem se nós não mudarmos, ficarmos fazendo igual. É necessário se preocupar com isso. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. É necessário que se preocupemos com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. O apóstolo João desejou ao destinário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. E além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Você não pode ficar bitolado em apenas uma coisa. Nós temos que saber que, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todo propósito. Eu não posso me apegar apenas em fazer a obra de Deus e esquecer da minha família. Eu não posso me apegar apenas ao trabalho e esquecer as coisas de Deus e a família. Eu não posso me apegar apenas à família e esquecer as coisas de Deus e o trabalho. Eu tenho que saber que há tempo para todas as coisas. E eu fazendo todas as coisas, um pouquinho de cada, e dedicando o meu melhor para Deus, as coisas são acrescentadas na minha vida. E isso não pesa em mim, eu não vou me culpar de nada. Então eu não posso falar assim, não, a minha vida é só trabalhar, 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 trabalhar. A minha vida é só fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Ou a minha vida é só família, 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 família. Eu tenho que ser regrado, tenho que estabelecer regras na minha vida, para que nenhum campo da minha vida seja sobrecarregado. É preciso também ser mordomo do tempo aplicado. É preciso aplicar o tempo correto em cada departamento do meu cotidiano. Uma coisa só não é bom, porque as outras coisas vão ficar prejudicadas se eu dedicar o meu tempo apenas em uma área da minha vida. E aqui diz, no último tópico aqui, tópico 3, use tempo para a sua família. E aqui fala de líderes, mas eu posso aplicar a mim, você pode aplicar isso a você. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixa a sua família em segundo ou terceiro planos. E também há casamentos que são destruídos por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-las, ou seja, tem que ter uma parte do tempo para cada parte da minha vida. E um dos recursos necessários para a edificação da sua família é o culto doméstico, ou seja, a prática cristã no lar. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa falar fundo na nossa alma. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Como ele fala para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Ou seja, não tem cuidado principalmente com a família, ele nega a fé e é pior que um infiel. Porque existem muitos infiéis que são muito família, são muito apegados ao seu lar, à sua família. É nisso que o apóstolo Paulo fala. É pior que um infiel.
aquele que não valoriza a sua casa. Chegamos então à conclusão desta lição, uma lição maravilhosa que nos ensina como aproveitar melhor o tempo, explica o que é tempo, explica o que fazer com o tempo, explica que devemos dar tempo para todas as coisas, não apenas ser escravos de uma coisa só. Então, nós chegamos à conclusão, e lendo a conclusão a gente traz aqui um resumo daquilo que a lição toda fala, e é uma afirmação daquilo que estudamos, e é muito importante chegar até a conclusão da lição. Sinal de que soubemos dosar o tempo da aula e aplicamos a lição toda, concluindo com êxito, chegando até a conclusão. Vamos lá. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas, agora, em Cristo, somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali junto ao Pai e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna, e a morte não terá poder sobre nós. Olha só que maravilhoso isso aqui. O Deus do Kairos, ele abre o Cronos. E ele, lá no princípio da existência, onde ele cria o céu e a terra, depois de criar o céu e a terra, ele cria o sol, ele cria a lua, aí ele cria o dia e a noite, e ele estabelece ali os tempos e as estações. Depois ele cria porção seca e porção molhada, terra e água. Depois ele cria os seres, os animais. Ele cria tudo isto. E aí chega um determinado momento na semana da criação que ele cria o homem. E ele coloca o homem como mordomo de tudo aquilo que ele criou. Ele coloca o homem como mordomo, ou seja, como administrador de toda essa sua criação. E o homem é o administrador de tudo aquilo que Deus criou. Vamos ler os Salmos de número 24. Não estava dentro do contexto aula, mas nós somos inspirados por Deus e Ele me leva a falar sobre isto. Olha isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, foi Ele que fez. Salmo 24, versículo 1 e 2 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que no mundo habitam. Quem é que habita no mundo? Sou eu e você. Nós somos do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Porque foi Ele quem criou tudo isso. Mas Ele criou tudo isso e Ele cria o homem e coloca o homem como mordomo das coisas que Ele criou. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas um dia Ele vem e vai pedir prestação de contas do homem sobre o que o homem fez com as coisas que Ele criou. E uma das coisas que o homem criou, que Deus criou, foi o tempo. E Ele coloca, insere o homem dentro do tempo. Ele, sendo do Kairos, Ele abre uma aspas e vai colocar entre o Kairos de Deus, que é de eternidade a eternidade, coisa que o homem não consegue mensurar. Ele coloca o Cronos, que é o tempo da existência do homem. E aí o que é que acontece? Ele vai perguntar para mim o que eu fiz com o meu tempo.
E eu prestando conta daquilo que fiz, eu tendo usado o meu tempo para alcançar a salvação que há no seu Filho Jesus Cristo, este Deus, Criador do céu e da terra e da sua plenitude, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam são chamados a prestar conta um dia sobre aquilo que fizeram na hora de quando mordomos, administradores das coisas dele. Aqueles que forem achados escritos no livro da vida souberam aproveitar o tempo, souberam remir o tempo, tirar as coisas ruins do seu dia e alcançaram a salvação. E o Deus do Kairós pega este homem cronológico e leva para dentro do seu Kairós. E nós viveremos com ele de eternidade a eternidade, e eternidade a eternidade, e eternidade a eternidade. Isso significa, para todo sempre nós viveremos com o Senhor. Se isso não é maravilhoso para você, para mim é. É maravilhoso para você. Eu sei que é. Eu estou falando com pessoas que já foram alcançadas por Cristo. E se você não foi alcançado ainda por Cristo e me assiste, eu digo algo para você nesta noite. Eu digo algo para você neste momento. Aproveite o seu tempo e enquanto ainda é tempo, entregue a sua vida a Cristo. A pessoa que não consegue entender este princípio, a pessoa que não consegue entender esta máxima de que tem que entregar a sua vida a Cristo, vão foi viver na face da terra e melhor seria que não tivesse nascido. Melhor seria que não tivesse nascido. Porque Deus vai cobrar de todos os seres humanos da face da terra, de todos os que existiram aqui, Deus vai cobrar sobre o que fez com o seu tempo. É tempo de buscar a Deus. Se eu não estou enganado, em Isaías 53 ou Isaías 55, isto estava totalmente fora da lição. Estava fora, mas está dentro do assunto. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, converta o seu coração. Deixe-se ser alcançado por Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Aproveite o tempo que ainda te resta na face da terra para adorar e exaltar o nome santo deste Senhor. Este que é eterno, que o nome dele é alto e grande, alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Entrega a sua vida a Deus. Ele tem um plano de salvação para você. Procure a igreja mais próxima. Procure um amigo teu que é cristão e fala que foi tocado por esta palavra e quer entregar a sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Jesus, faça parte da família cristã. Tenha certeza da sua salvação. A causa e consequência daquele que entrega a sua vida a Jesus é a promessa de vida eterna e a morada nas mansões celestiais. Deus abençoe a sua vida. Fique com esta paz, fique com este entendimento. Deus abençoe. Ótima semana. Amém.